Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso webinar A Utilização da Resina Natural na Indústria, Novas Aplicações e Nichos de Mercado. O meu nome é Joana Vieira, sou investigadora no Colab Forestwise, o laboratório colaborativo para a gestão integrada da floresta e do fogo, e em nome do Colab quero dar-vos as boas-vindas ao webinar RN21. O webinar de hoje está inserido num ciclo de webinars sobre a fileira da resina natural, que são organizados no âmbito do projeto integrado RN21, Inovação na Fileira da Resina Natural para o Reforço da Bioeconomia Nacional. E pronto, estes webinars são trimestrais, portanto este já é o quarto webinar, se não estou em erro, que nós já organizamos. Podem ter acesso aos webinars anteriores através do nosso canal de YouTube, que é do RN21. Portanto, como eu estava a dizer, o webinar de hoje tem como objetivo falarmos sobre as aplicações da resina natural em novos nichos de mercado, e os nossos convidados de hoje são a Filipa Diniz, o Nelson Pereira, ambos da United Resins, que é uma empresa de segunda transformação da resina natural, e também a Anabela Carvalho, que é uma investigadora do CENTI, o Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes. Fazendo aqui uma pequena biografia sobre os nossos convidados, a Filipa Diniz é licenciada em Química, possui um mestrado em Aplicações Industriais de Polímeros e doutoramento em Engenharia Química, e trabalha como investigadora e coordenadora de projetos no Departamento de I&D da United Resins. Nelson Pereira é licenciado em Química Industrial, possui mestrado e doutoramento em Química Orgânica, trabalha na United Resins, onde faz investigação no desenvolvimento de novos produtos sustentáveis à base de resina e outras matérias-primas de origem biológica. A Anabela Carvalho é licenciada em Química e mestre em Materiais Derivados de Recursos Renováveis. Trabalha no CENTI, onde tem desenvolvido trabalhos na área dos materiais funcionais, estando desde o final de 2019 ligado ao Departamento de Gestão e Valorização da Inovação. Quero primeiramente agradecer aos três a disponibilidade para estarem aqui hoje, para terem aceitado o nosso convite, e passo-vos então a palavra. Obrigada. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Nelson Pereira e desde já, antes de mais, gostaria de agradecer à organização da Forestwise a realização deste webinar e o convite, portanto, em nome da United Resins, o convite que foi aceito com todo o gosto. Da parte da United Resins, iremos então fazer uma breve apresentação entre mim. Portanto, este conteúdo da United Resins será partilhado com a doutora Filipa Diniz. Iremos fazer uma breve apresentação do Grupo United, uma pequena contextualização da Polofónia e, portanto, das suas atuações ao longo da história e as atuais, e uma análise dos mercados também, dos mercados atuais e novos e potenciais novos mercados que vamos explorar com esta resina natural. Portanto, a resina natural envolve aqui, a valorização da resina natural envolve aqui um processo, vários processos, várias etapas, onde estão envolvidas indústrias da primeira transformação e da segunda transformação. A primeira etapa envolve aqui a extração, nós designamos a goma da resina do pinheiro, portanto, após um corte na casca do pinheiro, é extraída uma goma que é submetida depois às fábricas da primeira transformação, onde é separado onde são separados os dois principais componentes dessa resina de goma, da goma, onde, após processos de destilação, nós obtemos então a terbentina, que é o destilado líquido, e o resíduo sólido, que é a colofónia. Estes produtos são depois submetidos a uma segunda transformação,
Portanto, são encaminhados para as fábricas de segunda transformação, onde se enquadra a United Resins e onde são promovidas transformações químicas que vão originar os diferentes derivados e, portanto, são promovidas diferentes tipos de reações de acordo com as propriedades que nós pretendemos finais e para as diferentes aplicações. Como disse, a United Resins é uma empresa, portanto, uma indústria de segunda transformação, que produz os tais derivados, portanto, da colfónia, portanto, promove as tais transformações químicas e para obter os seus derivados. Esta empresa, sediada na Figueira da Foz, foi fundada em 2008 por duas pessoas já com uma ampla experiência no mercado desta resina, deste setor, da resina natural, o Dr. Mendes Ferreira e o Dr. Rui Santos, e ao longo da história a empresa tem vindo a crescer sustentadamente e desde da sua implementação tem apostado fortemente em tecnologia de vanguarda e em investigação e desenvolvimento. E, portanto, estes dois fatores que têm posicionado a United Resins como uma empresa líder neste ramo. Tem também, certamente, não só pelo facto de trabalhar com produtos derivados portanto, da resina, portanto, produtos sustentáveis, tem também tido preocupações ambientais, não só pela implementação também de práticas ecológicas e na sua produção, como portanto, no tratamento de alguns resíduos, diminuindo assim o impacto ambiental que esses resíduos possam trazer. Mas realmente a inovação é um forte desta empresa. E, portanto, aliado a isso, então, a empresa, para colmatar um bocadinho os desafios inerentes a este tipo de mercado, nomeadamente as variações dos preços que surgem normalmente neste tipo de matérias-primas, ou a concorrência dos materiais portanto, de origem fóssil, normalmente apresentam preços muito mais mais baixos, devido às cadeias de suprimento são muito mais favoráveis. Portanto, tem um centro de desenvolvimento que tem permitido, digamos, colmatar esses déficits e, portanto, tem-se centrado em valorizar os produtos que desenvolve com soluções de elevada performance, portanto, resinas de elevada performance para, aliado às vantagens que a resina tem do ponto de vista ambiental, também apresentar aqui soluções ou resinas com propriedades melhoradas. E para isso tem no seu centro de investigação equipas multidisciplinares e também, como eu já referi, tecnologia de ponta que nos permite encontrar essas soluções. Tem também, ao longo da sua história, estabelecido parcerias não só com institutos, tanto universidades ou institutos de investigação, do setor científico, mas também com outras empresas. E uma dessas parcerias estratégicas tem sido com a United Biopolymers, que é uma empresa do grupo United, e, portanto, ambas as empresas estão aliadas com esta questão da sustentabilidade, porque trabalham portanto, com produtos de origem natural, portanto, no caso da United Resins, a colfónia, a United Biopolymers com biopolímeros, portanto, de origem natural e biodegradáveis, e, portanto, é esta sinergia que tem permitido, portanto, alavancar o desenvolvimento
e potenciar o Grupo United como uma referência a nível mundial nesta questão de transformação de produtos naturais. A colofónia tem sido apreciada ao longo dos diversos tempos, portanto, já desde a pré-história que as suas propriedades têm sido apreciadas. Portanto, na época do Paleolítico já foram, existem evidências de vestígios de resina natural em pedras, as pedras lascadas que eram usadas para as lanças, portanto, nas lanças utilizadas na caça. E já os nossos antepassados, portanto, algumas civilizações passadas, como a egípcia, utilizavam as suas propriedades de preservação nos processos de mumificação, portanto, no embalsamamento dos corpos. Mas é na era dos descobrimentos, portanto, e onde nós tivemos um papel muito, muito relevante, que a potencialização da colofónia teve um grande impacto. Portanto, na construção naval. A potencialização da resina está inteiramente ligada ao desenvolvimento da construção naval, que era usado na impermeabilização das embarcações. Essa procura muito maior deste produto permitiu alavancar a sua exploração. Posteriormente, com a Revolução Industrial, é encontrada ou exponencia portanto, a utilização da colofónia para novas aplicações, como a utilização da borracha nas tintas, nas tintas, nos vernizes e nos adesivos. E até os dias de hoje que é utilizada nestes mercados, portanto, nestas aplicações são as mais evidentes. No caso, então, dos adesivos e das colas, portanto, nos adesivos sensíveis à pressão, como as fitas adesivas ou etiquetas, ou em colas, as designadas colas hot melt. Tem também, devido às suas propriedades, portanto, únicas, como taquifying, não é? Portanto, a capacidade de aglutinar e de aderir aos materiais, e de um papel relevante nas tintas, portanto, essa capacidade de aglutinar os pigmentos aos restantes produtos das formulações, e que são muito apreciadas nas tais tintas de impressão. Portanto, essa capacidade de criar também uma película e incutir algum brilho depois de visitada, portanto, depois da impressão, tem sido o grande mercado da colofónia, portanto, ou colofónia, os derivados neste caso. Existem também aplicações na área da cosmética, como nas depilatórias, devido à sua propriedade taquifying, de adesão, e também, portanto, na questão do alimentar, é muito utilizada nas pastilhas para fixar os sabores portanto, à própria pastilha e libertando ao longo do tempo esse sabor. Portanto, manter o sabor mais tempo na pastilha. No entanto, é necessário ou urge potenciar, dado as suas características únicas, é possível potenciar este material com outros mercados. E, portanto, surgem algumas evidências, surgem novas potencialidades para o fazer. E é aqui que nós iremos apresentar, portanto, a minha colega Filipa irá apresentar agora, então, algumas das coisas onde nós temos envolvido, alguns projetos
e dos mercados que podem ser explorados, e portanto eu acho que é necessário valorizar um pouco mais a telefonia, portanto, e daí eu diria que existe essa possibilidade. E portanto vou passar agora então aqui à minha colega. Muito boa tarde. Quero também aproveitar para agradecer o convite que me foi feito e queria continuar aqui um bocadinho aquilo que o Nelson já abordou. Relativamente aos mercados atuais da telefonia. Efetivamente, é um mercado em crescimento. Existem, neste momento, um mercado que ronda 1,5 milhões de dólares, com uma taxa de crescimento extremamente elevada, de cerca de 4,5%. Esta é uma taxa de crescimento anual. E, tal como eu já tinha referido, os materiais, ou seja, a caída de telefones derivados, foca-se muito nas tintas de impressão, maioritariamente, nos adesivos, seguida do paper sizing e de aplicações em borracha, entre outros. O que é que se tem verificado? Tem-se verificado que a procura de produtos de origem natural, ou seja, de fontes renováveis, tem levado também às expansões dos mercados. E isto acaba por fazer também que ocorra uma evolução dos próprios mercados atuais. Ou seja, nomeadamente naquilo que já tem vindo a ser desenvolvidos, adesivos, selantes, tintas e revestimentos, cada vez mais há uma preocupação em aumentar o teor de promover destes materiais, para ir de encontro a uma passagem de uma economia linear para uma economia circular. E mesmo nos mercados que atualmente existem vão continuar a expandir-se, vão continuar em crescimento, nomeadamente em áreas como a produção, a indústria automóvel, mesmo farmacêutica, a indústria da pasta e do papel. Relativamente a este crescimento, este também é acompanhado por outro mercado, que é o setor dos plásticos, que engloba não só os plásticos de origem plásticos materiais mesmo de origem sintética, mas com capacidade de se degradar no meio ambiente. De momento, o mercado global deste tipo de materiais foi avaliado em quase 830 mil milhões de dólares, com uma taxa de crescimento quase perto de 5%. Aqui também não há surpresas no que se refere aos segmentos com maior volume, sem dúvida alguma que é o da embalagem, seguido pela parte dos bens consumíveis, a parte também do setor da construção e o setor automóvel. Mediante este género de tipo de expansão que nós estamos a ver, temos também de considerar que existem algum tipo de preocupações ambientais. Desculpe só estar a interrompê-la. Pedi-lhe que ligasse o seu microfone, que nós estamos a ouvi-la através do microfone do Nelson e o som não está tão bom quanto podia estar. Pronto, está perfeito agora. Obrigada. Sim, pronto, peço desculpa. Portanto, o que é que eu estava a referir relativamente às preocupações ambientais? Estas, de facto, existem cada vez mais há restrições a nível de regulamentação com o intuito de reduzir o desperdício do plástico e de melhorar, efetivamente, a pegada carbónica. No entanto, este mercado irá estar sempre em expansão, irá sempre ser necessário. Existem medidas que vão promover o reaproveitamento do que já existe e também a melhoria, digamos assim, do teor do carvão verde destes materiais e da sua sustentabilidade. E é aqui, no fundo, que acaba por entrar a resina natural, a resina de colofónia, porque a junção destes dois mercados irá criar novos nichos de mercado. Porque conseguiremos, então, conciliar as propriedades por si só bastante elevadas dos plásticos, dos bioplásticos, combinando com as propriedades também fora do comum, ou um desempenho adicional das resinas de colofónia. Portanto, isto trará não só vantagens a nível da sustentabilidade, ou seja, nós estamos a promover não só a valorização da própria colofónia, da própria resina, como estamos também a promover um menor impacto ambiental. Iremos também acompanhando, então, com um aumento, com uma melhoria do desempenho dos novos produtos, seja a nível da propriedade, por exemplo, que a resina de colofónia é mais do que subejamente conhecida, a nível da sua adesividade superior, e a capacidade que nós temos de
desenvolver produtos direcionados para um determinado tipo de aplicação. Juntando estas características, estas possibilidades com a questão da segurança humana, com o ecossistema, mais a elevada disponibilidade desta resina natural, somando com toda a regulamentação que cada vez mais incide neste incentivo de materiais que devem ser sustentáveis, vamos abrir novas portas para o desenvolvimento, para a inovação, para produtos novos, para novos mercados. Ou seja, este tipo de desenvolvimento efetivamente já vai existindo, existe já bastante informação a nível de literatura, de investigação, nesta combinação, nesta simbiose a nível dos materiais poliméricos com algumas, com colofónia e com alguns derivados de colofónia. Tal como eu tinha dito anteriormente, uma das vantagens, para além do aumento da versatilidade das aplicações, seja na área da biomédica, como em indústrias já conhecidas, como a indústria automóvel, indústrias de adesivos e de revestimentos, estamos a conseguir também melhorar ou colocar, adicionar novas propriedades a estes produtos finais, nomeadamente propriedades antimicrobianas e antioxidantes. Existem já descritos vários temas sobre, por exemplo, agentes reticulantes que já incluem derivados de resina, que incluem a colofónia, desenvolvimento também de catalisadores, elastómeros e termoplásticos. Hoje em dia, mais recentemente, temos artigos publicados, por exemplo, numa combinação já na área de têxtil, em combinação da resina de colofónia com fibras, portanto, dando valor ou valorizando a utilização deste material também para imputar, para colocar a atividade antimicrobiana característica desta resina, e mesmo a nível de combinação entre diferentes áreas, nomeadamente a área automóvel com áreas de tintas, em que já existe, se não me engano, no ano 2023, esta simbiose que ocorreu entre uma empresa de tintas com a Kia Motors, permitiu o desenvolvimento de uma tinta à base da resina de colofónia que já está a ser utilizada, está a ser usada na parte interior dos painéis dos automóveis. Portanto, temos vindo a assistir já a uma expansão do uso deste material, que cada vez mais se vai intensificar, e efetivamente a própria United Resins tem, ao longo dos anos, não só tem vindo a fazer, portanto, investigação dentro da própria empresa, desenvolvimento interno, que é sempre necessário, no entanto, também tem apostado nesta combinação entre os polímeros, entre os biopolímeros e a resina natural. E um dos exemplos é um dos projetos em que a United Resins foi líder, o B2 Solutions, que tinha como objetivo, que tem como objetivo principal o desenvolvimento de dois produtos bastante distintos, um produto flexível e um produto semi-rígido e rígido, ambos, tanto cada um por uma aplicação bastante definida. O flexível, o objetivo fundamental foi o desenvolvimento de um filme para revestimento de papel, ao passo que no setor do rígido e semi-rígido foram colocados esforços para desenvolver peças, para desenvolver protótipos que conseguissem manter ou exibir performances muito semelhantes às do plástico convencional usado, que é o polipropileno. E efetivamente ganhou-se muito conhecimento nesta área. Foi feita esta combinação entre o bioplástico e os derivados de resina, que colocaram, não só valorizaram bastante este material, como conseguimos obter produtos extremamente interessantes. Além deste, também trabalhamos em parceria com empresas espanholas no projeto BDI Bioresins. Também aqui houve uma combinação entre os nossos derivados de resina e os materiais de base polimérica biodegradáveis ou de origem bio, que permitiu o desenvolvimento de vários produtos para diferentes aplicações, para sacos de vegetais, de frutas e legumes, e para tabuleiros e próprio revestimento desse tabuleiro. Portanto, estes são alguns dos exemplos em que a United Resins trabalhou, liderou, juntamente com a United Biopolymers, tendo permitido, no fundo, ganhar conhecimento e o avanço, e estando neste momento também a promover o desenvolvimento de novos projetos, portanto, nos projetos de integração do RN21, que estes sim são liderados também pela United Resins, em parceria com a Universidade de Coimbra, tendo como end-user a Coquímica,
com foco na modificação das resinas de colofónio, promovendo assim a compatibilidade com as poliolefinas. Este projeto está diretamente relacionado com reset finas, que vai permitir o scale-up destes derivados, destes desenvolvimentos, destes novos produtos. Nós, com este tipo de ação, com este tipo de investigação, estamos, como eu tinha dito anteriormente, estamos a conseguir valorizar os derivados, não só no diferentes, portanto, a abrir, a expandir os mercados, desenvolvimento de novos produtos muito mais direcionados, como também aproveitar o material que nós aqui temos em Portugal e aplica-se o mesmo para as restantes medidas que vão também elas expandir-se para novos nichos, portanto, ou seja, o uso da resina de colofónio e os seus derivados em áreas como alimentar e agrícola, no ramo automóvel, no têxtil e no calçado, em parceria com o Senti e com a United Biopolymers, irá permitir, de facto, novos desenvolvimentos e novos produtos. E aqui eu passaria depois um bocadinho para a Anabela, que ela certamente deverá fazer uma melhor abordagem sobre todas estas medidas. Obrigada, Filipa. Gostaria, em primeiro lugar, então, também de agradecer à Forestwise por esta iniciativa e por ter convidado o Senti também a participar e estarmos aqui em parceria, não só no projeto, mas também aqui a apresentarmos algum do trabalho que estamos a desenvolver no projeto. Eu vou-vos falar um bocadinho do Senti, do que é que nós somos e porque é que estamos aqui integrados no projeto, qual é que é a nossa metodologia aqui no RN21 e para a parte da investigação e desenvolvimento que realizamos, e depois vou-vos dar aqui algumas exemplos mais específicos das aplicações nas várias linhas que estamos a desenvolver em conjunto com a United, no fundo não querendo duplicar a informação que já foi passada pelos colegas, mas tentar encontrar aqui, mostrar-vos um bocadinho das aplicações que estamos a trabalhar dentro dos vários setores que falámos, e dar-vos já exemplos concretos do que é que temos à data. Então, o Senti é um centro de investigação que é um centro também que foi considerado um CTI, um Centro de Transferência de Tecnologia e Inovação, que nos dedicamos ao desenvolvimento de nanotecnologia e materiais avançados para o ecossistema industrial, ou seja, nós não somos setoriais. Nós desenvolvemos materiais e soluções que são passíveis de serem depois aplicados em diversos setores, e as nossas áreas de trabalho principais são os materiais e soluções funcionais, os materiais e sistemas inteligentes, e depois uma componente de design e engenharia que nos ajuda a materializar um bocadinho estas soluções que vamos desenvolvendo. Os nossos focos são a saúde e bem-estar, o automóvel, a construção e a energia. Sendo que dentro destas áreas nós depois temos temas que nos são particularmente importantes, como a energia e a descarbonização, a sustentabilidade e a bioeconomia, e também a transformação digital dos materiais e dos processos, de forma a simplificarmos e a promovermos valor acrescentado às soluções que desenvolvemos. E estas soluções tecnológicas que trabalhamos visam, quer a nível de materiais, em termos de reciclagem, de extração de matérias-primas críticas, a microfabricação e a produtos impressos que sejam inteligentes, por exemplo, a sensorização, o desenvolvimento de compósitos sustentáveis, e aqui temos também linhas piloto que nos ajudam e nos suportam nestes desenvolvimentos, o desenvolvimento de soluções nanoestruturadas, a componente também de armazenamento e geração de energia, e depois também ainda uma componente de automação e de sistemas embebidos, porque no fundo nós trabalhamos com equipas multidisciplinares
e acabamos por tocar aqui várias áreas. Então, especificamente em termos das abordagens de investigação e desenvolvimento, o nosso foco visa muito o desenvolvimento de novos produtos e a geração de inovação para a indústria. E aqui nós temos uma abordagem que acompanha vários níveis de TRL, vários níveis de prontidão para o mercado, desde um desenvolvimento mais fundamental e em que fazemos um desenvolvimento e um planeamento estratégico da investigação com trabalho laboratorial e a uma escala mais pequena, em que validamos os nossos resultados e depois, com base nisso, fazemos e conseguimos dar suporte uma vez que temos linhas piloto instaladas internamente que nos ajudam a fazer este scale-up e pré-séries para as empresas e ajudar nesta implementação das soluções e atingir mais rapidamente o mercado. E é um bocadinho nesta vertente que nós entramos no projeto RN21, em que fazemos um bocadinho esta ponte entre a matéria-prima resina, colofónia, derivados, para os diferentes setores com que trabalhamos. Neste sentido, vou então apresentar-vos alguns dos exemplos que temos estado a desenvolver e que estamos ainda a desenvolver no âmbito do projeto, ao nível do setor alimentar e agrícola, do automóvel, calçado e do setor têxtil e vestuário. Então, na componente do setor alimentar e agrícola, como a Filipa também já referiu, é um setor que tem uma necessidade e usa muito o plástico, não é? Os bioplásticos e a procura procura muito soluções inovadoras e diferenciadoras e que sejam ambientalmente sustentáveis, porque há aqui um apertar da legislação e das obrigações legais a que estes produtos estão obrigados, mas por outro lado há uma necessidade de consumo deste tipo de materiais. E neste caso, no projeto RN21, estamos a trabalhar ao nível dos filmes e das embalagens e também do encapsulamento de agentes funcionais e filmes com propriedades barreira. Especificamente em termos nesta medida nós temos duas linhas, numa delas em que temos uma outra empresa de segunda transformação, a Pine Rosings, e uma outra entidade do sistema científico, o Instituto Politécnico de Leiria, e estamos a desenvolver partículas para a libertação controlada de agentes ativos para integrar em embalagens alimentares. Com a United, estamos a trabalhar ao nível dos filmes com propriedades barreira para embalamento de alimentos, em que já conseguem visualizar aqui alguns exemplos de filmes que nós já produzimos no âmbito do projeto e em que já fizemos testes de embalamento no âmbito do setor alimentar com o nosso parceiro TecMit, que nos ajuda nesta componente de validação depois no setor. Em termos do setor automóvel, este setor é um setor muito alargado e que tem várias necessidades em termos de materiais plásticos, porque tem muitos componentes plásticos, é um setor muito exigente, com agravante que as entidades ou as empresas que produzem os componentes plásticos depois têm de convencer os construtores automóveis a usarem os seus produtos no automóvel. Ou seja, não há uma ligação direta destes produtos com a saída para o mercado. E por isso é que há aqui um grande interesse em trabalhar os materiais, os bioplásticos, um grande interesse em usar todas as ferramentas possíveis para desenvolver novos materiais, novos biomateriais que possam ser usados neste setor, que permitam melhorar
a sua pegada de carbono e que permitam também dar resposta a esta componente da sustentabilidade, da circularidade dos materiais. Neste caso, nós estamos a trabalhar em compostos plásticos com a aditivação de derivados de colofónio para melhorar aqui o desempenho dos nossos produtos e também melhorar a sua pegada biológica. Ou seja, temos aqui uma componente bio maior, diminuir o seu impacto ambiental e não só trabalhar ao nível do impacto ambiental e do aumento da quantidade de resina que consigamos incluir nestes compósitos, mas também ao nível do design das peças. Neste caso, estamos a desenvolver um design específico para os produtos do projeto que vão beber um bocadinho à imagem do projeto e do pinheiro e da fonte da matéria-prima, para termos aqui também uma componente de design superficial associado às peças. Em termos do setor de calçado, este setor é um setor que, em termos nacionais, também nos é um setor muito caro, não é? muito relevante para a nossa economia. Cada vez mais há uma necessidade de encontrar soluções circulares mais eficientes, que sejam inovadoras, porque é um setor que tem muita mudança em termos de materiais, soluções, e então é um setor que requer uma constante melhoria e otimização dos seus produtos. E neste caso nós estamos a trabalhar na componente dos componentes plásticos, neste caso das solas, para inclusão também de derivados de resina natural, como também na parte de adesivos, de sistemas adesivos para palmilhas e para costura, que nos ajudem a melhorar o desempenho e o impacto ambiental das soluções atualmente desenvolvidas, ou que atualmente estão no mercado. Por fim, o setor têxtil e vestuário é um setor que é muito... tem um impacto ambiental muito grande. Precisa de responder devido ao seu impacto e à quantidade de materiais que necessita, à versatilidade e à quantidade de resíduo que produz. Há uma procura cada vez maior de soluções inovadoras, diferenciadoras e que sejam ambientalmente sustentáveis, porque há aqui um grande impacto devido às emissões que é gerado por este setor, a questão dos efluentes, ou seja, o uso de água ou o uso de outro tipo de solventes, há muitas restrições. E neste sentido, a procura por soluções de base aquosa e que sejam eficientes é uma must-have. E neste caso, a Colofónia pode também aqui dar uma resposta, pode ter aqui uma palavra a dizer. Especificamente no âmbito do projeto RN21, nesta medida estamos a trabalhar em três vertentes, em quatro, ao nível das fibras e dos fios têxteis, ao nível dos tingimentos, ao nível da laminagem dos sistemas adesivos e ao nível dos revestimentos. E para isso estamos a desenvolver ou a usar filmes adesivos ou como filmes com propriedades adesivas de base colofónio. Estamos a desenvolver fibras têxteis com a inclusão de derivados de colofónio nas matrizes poliméricas, o uso da colofónia como agente funcional, antimicrobiano, antioxidante, no fundo, usar este produto ou esta matéria-prima
para tirar partido das suas propriedades intrínsecas e inseri-la nas formulações e nos sistemas atualmente para a funcionalização de substratos têxteis, como agentes decorativos, ou seja, em revestimentos e coatings, que nos permitam ter ali conferir um aspecto interessante. Tenho aqui só alguns exemplos de alguns produtos que já temos vindo desenvolver, a questão dos revestimentos, a questão dos filmes, a questão da dispersão da colofónia, dos sistemas de dispersão, para usar depois para a funcionalização têxtil, a coloração, ou seja, como agentes promotores da adesão da cor a têxtil. Temos também a questão da mistura dos derivados de colofónia com materiais termoplásticos para a produção de fibra, e em que essas fibras posteriormente são usadas para a construção de estruturas têxteis, que depois podem ser usadas nas diferentes vertentes, porque estas estruturas têxteis depois podem ser coloridas, tingidas para terem alguma cor ou design específico, podem ter um coating, podem ser laminadas e usarmos o adesivo, ou seja, podemos aqui depois ter uma solução que pode vir a integrar, a agregar as várias linhas. Por fim, deixar-vos apenas aqui como nota um demonstrador que foi feito no âmbito do projeto para uma feira, para a Tech Têxtil, que decorreu agora em maio em Frankfurt, em que levámos o projeto e divulgámos o projeto, e em que levamos aqui as várias etapas, desde a matéria-prima, a construção a mistura da colofónia com o material termoplástico, a produção das fibras e depois a produção das estruturas têxteis com essas mesmas fibras. Tudo isto acaba por estar ligado, não é, às tendências que a legislação e a União Europeia nos obriga, que diz respeito à questão da bioeconomia, da sustentabilidade de processos e recursos, tentarmos aqui reduzir a dependência de recursos dos recursos fósseis, que não sejam renováveis, a dependência de recursos externos, diminuir as cadeias logísticas, as cadeias de comunicação e de circulação de bens, o promover esta proximidade da matéria-prima ao utilizador e ao produto final, e tudo isto acaba por estar aqui relacionado com esta economia circular e a valorização dos materiais endógenos. E esta bioeconomia ou a economia circular não é mais do que tentarmos cortar com a dependência das matérias-primas, de base fóssil, esta componente da logística associada ao transporte das mesmas, como depois na fase de descarte ou na fase final de vida, de tentarmos valorizar e reintegrar estes materiais. E aqui o projeto RN21 é interessante, porque nos ajuda a fazer esta ponte, em que podemos aqui trabalhar uma matéria-prima nacional, ou uma matéria-prima próxima, trabalhá-la e processá-la, integrá-la em soluções atuais ou em novas soluções, mas com melhores credenciais, melhor desempenho, e que com isso conseguirmos aqui gerar novos produtos, ou que se não forem novos, que sejam melhores, mas em que temos aqui um desempenho técnico e um desempenho e uma pegada ambiental mais simpática. E obrigada. Nós é que agradecemos, Anabela. Muito obrigada pela apresentação, muito obrigada também
à Filipa e ao Nelson pela disponibilidade e por fazerem aqui uma apresentação tão interessante desta matéria-prima natural e renovável que é a resina natural e do seu potencial de integração em todos estes mercados, como nós vimos aqui, em que a colofónia tem este potencial não só de melhorar a pegada ecológica, porque pronto, é um produto natural e renovável, mas também traz estas novas propriedades para os produtos em que está a ser incorporada. Portanto, eu agora convidava o público a fazer questões aos nossos oradores, portanto, eu sugiro que utilizem aqui o separador PIR para colocarem as vossas perguntas que eu depois transmitirei aos nossos convidados. Portanto, vamos deixar aqui um breve instante para as pessoas colocarem as questões delas, e enquanto isso não acontece, eu vou fazer aqui uma pergunta que se calhar é um bocadinho ambiciosa, que é: quando é que nós poderemos ver estes produtos que estão a ser agora desenvolvidos, quando é que os poderemos ver no mercado? Também não sei bem a quem é que vai dirigir esta questão, mas talvez à United Resins, uma vez que eles produzem a colofónia, poderá vir a ser integrada nestes novos produtos. O processo envolve, portanto, várias etapas, não é? Nós, nestes projetos em que estamos envolvidos, estamos numa primeira fase de desenvolvimento, portanto, temos de melhorar as propriedades com esta incorporação, portanto, de derivados de colofónia portanto, em algumas situações em materiais que nunca foram tentados, e, portanto, tem de haver depois de encontradas essas propriedades ou esses requisitos que são exigidos normalmente pelos materiais já existentes, portanto, mais convencionais, e depois há um processo de scale-up, né, que é normalmente promovido aqui na indústria, na empresa, neste caso na United Resins, e depois deste processo de scale-up, sim, será implementado no mercado, mas portanto, nesta fase ainda não estamos no processo de otimização e desenvolvimento dos produtos, de caracterização, de modo a encontrar as propriedades que se pretendem. E em alguns casos já estamos um bocadinho mais à frente nesse processo de scale-up, de encontrar umas escalas pilotos, por exemplo, de encontrar essas propriedades. Obrigada, Nelson. Temos aqui já uma pergunta da audiência, encorajo-vos a colocarem mais perguntas, não é? Temos esta possibilidade de ter aqui investigadores disponíveis para responder às nossas questões, portanto, incentivo o público a colocar questões. A pergunta que temos é da Silvia Souza e ela pergunta como é que acham que os projetos em desenvolvimento, portanto, aqueles que foram aqui apresentados, irão contribuir para o alcance das metas carbónicas que estão previstas para 2030? Não sei qual de vós é que quer responder a esta questão. Talvez a Anabela, sugiro eu. Sim, é assim, é uma resposta difícil, ou melhor, e não há uma resposta, porque a verdade é que o que nós estamos aqui a falar é uma gota no oceano. Aqui depende muito, vai ter que ser uma combinação, ou seja, estes materiais em específico que estamos aqui a falar serão materiais muito específicos para aplicações específicas que vão necessitar desta validação no mercado e esta aceitação e integração no mercado. E o 2030 está já ali, ou seja, dependendo do grau que nós consigamos maturar as soluções e mesmo consigamos levar a uma escala comercializável, é necessário depois convencer o utilizador a adquirir estas soluções face às alternativas. Claro que estas metas carbónicas serão bastante relevantes ou poderão funcionar como gatilho à utilização destas alternativas, destas soluções alternativas que possam surgir, e estes projetos de investigação e desenvolvimento servem um bocadinho para tentar alavancar ideias e soluções que sejam disruptivas face ao atual, mas vão estar sempre dependentes
depois de que nível de aceitação é que vão atingir. Mas eu diria que irão contribuir, não sei quantificar se muito, se pouco, mas acho que terão uma contribuição significativa para o atingir dessas metas, porque é mandatório encontrar alternativas. É mandatório encontrar produtos e soluções que tenham um menor impacto. É necessário diminuir as cadeias de logística, porque muitos dos produtos e dos materiais atualmente, a componente que mais pesa nesta pegada é a componente logística, é a circulação e a distância que existe entre as várias componentes da cadeia de valor. E se conseguirmos com estes produtos e com estes projetos desenvolver soluções que nos permitam encurtar estas cadeias, melhorar a performance, ou pelo menos termos uma performance similar à performance atualmente das soluções fósseis, poderá já ser uma vantagem e um contributo interessante para o atingir destas metas. Obrigada, Anabela. Sim, também aquilo que vocês falaram, não é, nesta apresentação, que realmente a colofónia está a ser utilizada como um substituto de produtos de base fóssil, não é? Numa série de mercados que foram aqueles que nós vimos na apresentação da Anabela, os exemplos dos mercados que estamos, nas novas aplicações que estamos a procurar no âmbito do RN 21. Mas possivelmente este potencial desta matéria-prima na parte dos biopolímeros é imenso, não é? Portanto, poderá ainda haver novas aplicações, além destas que nós falámos aqui, destes exemplos que demos, que poderemos também vir a procurar no futuro. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, talvez os colegas da United Resins, a Filipa agora, visto que o Nelson respondeu há pouco. Sim, boa tarde. Claro que sim, claro que sim. Eu acho que estes projetos, no fundo, estão a alavancar, estão a dar início a desenvolvimentos. Eu diria, nem sempre nós iremos conseguir chegar a um produto em todas as vertentes. No entanto, todo o conhecimento vai nos permitir ou direcionar para uma nova aplicação, mas não há qualquer dúvida que, no que diz respeito aos polímeros, mesmo os fósseis, porque por exemplo, no caso do ramo automóvel, dificilmente irão querer um material que seja completamente de origem bio. Será muito difícil conseguir mimicar, ou seja, imitar a performance de um polipropileno. No entanto, é possível, com a adição dos derivados de tipo de resinas, conseguir melhorar essas propriedades, seja a nível de sustentabilidade, ou até conseguir ter uma performance superior. Ou seja, tanto podemos trabalhar, e aqui é que eu acho que é a parte interessante, tanto podemos trabalhar sobre um plástico que seja completamente de origem fóssil, como podemos melhorar as propriedades do material bioplástico. Imaginando, até alterar um exemplo que é importante, que eu acho que acaba por ser com uma saída que vai ter tem cada vez mais importância, é a questão da degradabilidade mesmo a questão da inclusão de determinado tipo de matérias-primas, é possível manipular, digamos assim, a taxa de degradação de um determinado material. Eu acho que isto é uma das vertentes, mas eu acho que existem várias potencialidades nesta combinação, nesta simbiose entre as matérias-primas de origem natural, como a resina de colofónio, os derivados, e os polímeros, os biopolímeros, e acho que vai ser, portanto, isto vai continuar a haver cada vez mais desenvolvimentos e acredito que seja o futuro, sem dúvida alguma. Obrigada, Filipa. Aqui só acrescentar, sim, força, Anabela. Só acrescentar que a colofónia e os derivados de colofónia não são um recurso infinito, ou seja, é um recurso limitado, que não podemos ter a ambição de ter uma aplicação que seja demasiado abrangente, e por isso é que falamos aqui de nicho, ou seja, serão aplicações muito específicas, com valor acrescentado, mas e essa diversificação irá de sempre tentar ir de encontro à especificidade e à valorização do produto
da colofónia e do produto final em que ela está integrada. Ou seja, nunca vamos ter aqui um produto e uma exploração em massa desta matéria-prima. Mas eu acho que isso é o geral de qualquer matéria-prima, vai ser sempre a questão da disponibilidade, ou seja, aliás, é uma das, não diria desvantagem, é uma questão de saber aproveitar e valorizar na medida certa o material de que dispomos. Isto leva-nos também aqui a uma questão que foi colocada pelo Manuel Caetano, que é mais virada para a parte da produção e da resina natural que está a ser utilizada aqui no âmbito do projeto, que, pronto, eu vou-vos colocar as questões, mas creio que elas até se calhar são mais dirigidas a mim, na verdade. A primeira pergunta, gostaria de saber de onde provêm os pinheiros utilizados, portanto, imagino que seja para a extração da resina, e se foram plantados especificamente para o projeto. Portanto, a resina é extraída de árvores adultas, portanto, não foram plantados não foram plantados pinheiros especificamente para este projeto, apesar de haverem medidas que estão em curso que vão nesse sentido. A resina, a segunda pergunta é se existe alguma espécie de pinheiro que é melhor para a extração de resina. Portanto, os pinheiros, eles todos dão resina. A resina depois tem propriedades químicas diferentes, isso eu creio que os colegas da United podem falar. Em Portugal, a espécie que é mais usada para a extração de resina natural é o pinheiro bravo. Depois ainda pergunta qual é que é a quantidade de resina que se consegue extrair da árvore. Portanto, em Portugal, a quantidade de resina que se consegue extrair de um pinheiro bravo está entre 1,5 kg e 2 kg, depende da localização dessas árvores, e nós estamos realmente a trabalhar no âmbito de outras medidas. Portanto, hoje estamos mais focados na parte da indústria, mas estamos realmente a trabalhar noutras medidas para facilitar e tornar o processo da resinagem mais eficiente. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa sobre isto, talvez sobre esta questão das diferentes espécies de pinheiro, as diferentes propriedades da resina, e eventualmente falarem das espécies que são mais utilizadas aí na produção dos derivados de colofónia no United. Sim, ou seja, existem sempre diferenças dependendo da origem da colofónia, até da própria origem, portanto, geográfica, não é? Nomeadamente na sua composição. Como eu apresentei, a colofónia é composta basicamente por um conjunto de, nós diremos, ácidos resínicos, portanto, é uma mistura complexa de ácidos resínicos e, portanto, e dependendo da sua origem, essa mistura pode variar, portanto, as percentagens. No entanto, as variações não são assim tão consideráveis. Portanto, normalmente nas transformações nós já temos em conta, ou podemos adaptar essas transformações, portanto, tendo em conta essa variabilidade. Mas basicamente é essa as diferenças portanto, na sua composição. Obrigada, Nelson. Não sei se vamos esperar mais um pouco, ver se surge mais alguma questão da parte do público, não é? Quem nos está a assistir. Aproveito para lembrar que a gravação deste webinar irá ficar disponível no nosso canal de YouTube, portanto, do projeto RN21. Pesquisem por Resina Natural 21 no YouTube e irão encontrar as gravações de todos os podcasts, todos os webinars. Aproveito também para referir que temos podcasts mensais, portanto, todos os meses temos um novo convidado para uma conversa onde abordamos os vários aspectos relacionados com a cadeia de valor da resina natural. Portanto, se não conhecem ainda o nosso podcast, convido-vos a procurá-lo também nas plataformas normais em que são publicadas este género de produto. E convidar-vos também para o próximo webinar, que será em setembro, portanto, para se manterem atentos às nossas redes sociais. Como não está a surgir mais nenhuma questão, eu creio que vou dar por terminado o nosso webinar. Agradecer mais uma vez aos nossos oradores, aos nossos convidados, à Filipa Diniz, ao Nelson Pereira e à Anabela Carvalho, pela disponibilidade que tiveram para estarem hoje aqui connosco. Acho que foi um webinar bastante interessante, onde falámos sobre vários aspectos da colofónia e do potencial desta matéria-prima. E quero mais uma vez então agradecer-vos a vossa participação e a todos os que estiveram a ouvir-nos. Obrigada.
Obrigada. Obrigado. Deus, boa tarde.